Bem-vindos a mais um módulo agora de objetos 2D nativos. Recentemente a gente viu aí os objetos 3D e está na hora da gente ver os 2D que vão ser muito presentes na nossa vida aí de criadores de filtros, tá? Então presta muita atenção porque eles podem ser muito úteis, inclusive para interagirem dentro do espaço 3D. Beleza? Então bora lá ver esses objetos safadinhos aí que vocês vão gostar. O nosso primeiro objeto 2D nativo do Spark é o Canvas. E, o que é o Canvas? O Canvas ele é um container de objetos 2D. Basicamente define como eles vão se comportar dentro do espaço 3D. Como eu coloquei ali, ó, o como eles, seria os objetos 2D, tá, gente? Então, para criar qualquer objeto 3D, 2D dentro do Spark, eu preciso colocar ele dentro de um canvas. E aí todos esses objetos vão responder ao canvas, ok? Então, quais são as propriedades de um canvas, né? A gente tem aí o padrão, que é para controlar qual layer ele está lá em cima. Logo abaixo a gente tem o visible dele, né? Que seria para controlar a visibilidade. Logo depois a gente tem o modo. Esse modo é interessante e eu vou abrir aqui o Spark para mostrar para vocês. Para criar a mesma coisa de qualquer objeto, eu clico com direito aqui no canto na cena, adiciono um canvas, certo? E aí aqui nas propriedades a gente vai ter lá a layer, o visible e o modo, como eu falei para vocês. Dentro de modo a gente tem duas opções, né? O Camera Space e o World Space. O que seria isso? Lembra lá atrás, quando a gente falou das dimensões, né? Que a gente tinha o espaço local e o espaço global? É exatamente isso que tem aqui, né? Só que apropriado para o Canvas. Como assim, Kevin? O modo padrão do Canvas, ele é o Camera Space. O que significa? Que ele vai ficar dentro do espaço da câmera, localmente no espaço da câmera. Tá vendo? Quando eu clico aqui na câmera, ele está em azul, que esse aqui é as 4 pontas da parte de foco, que é aquela coisa que eu expliquei para vocês, que quando a gente gira a órbita aqui, ó, ele gira a câmera junto. Então, o Canvas em modo de Camera Space, ele vai acompanhar sempre esse tamanho da área focal. Então, se eu mudo aqui de iPhone 8 para iPhone X, ele automaticamente aqui, ó, se adapta a esse tamanho, Até por isso, a gente tem aqui as opções de size, que seria o tamanho do Canvas, bloqueado, porque ele é definido pelo tamanho da câmera, tá? E logo abaixo a gente tem aqui o Full Screen, que seria a tela toda. Porém, dentro dessa opção, a gente tem a opção de Safe Touch Area, que seria a área segura de toque. O que significa isso, Kevin? Lá no Instagram, quando a gente vai postar um Stories, depois que a gente posta, em cima fica lá o nome do usuário, imagina que eu sou um Stories, nome do usuário, embaixo o botão lá para mandar uma DM, para arrastar para cima, qualquer coisa assim. O que sobra no meio é a área tocável, até na hora da gente tirar o Stories, que embaixo fica aquela bolinha. Então, a gente tem essa opção que seria a Safe Touch Area, que é a parte que não tem as coisas do aplicativo do Instagram. Então, se eu clicar aqui em Safe Touch Area, olha só, ele diminui para a parte clicável. Isso não é perfeito, tá? Mas é muito bom para você fazer os seus efeitos e evitar que as coisas fiquem fora da tela, que as pessoas não consigam ler e etc, e etc. É bem legal essa opção, tá? Porém, quando a gente muda um modo aqui de Camera Space para World Space, a gente não tem essa opção de pegar o tamanho da tela, o tamanho da distância focal, e nem da área de Safe Touch. Ele fica totalmente livre para mim, tanto o tamanho como as transformações. Vamos colocar no Camera Space, por exemplo, eu não consigo mudar a posição do canvas. Quando eu estou aqui com ele selecionado, vou colocar ele em Full Screen, eu não consigo, por exemplo, rotacionar ele, porque ele segue a posição que está a câmera. Então, por isso que eu não consigo mudar aqui. Mas a partir do momento que eu mudo para World Space, ele se torna um objeto 3D. A gente coloca ele dentro do espaço 3D, ok? Então, vocês viram que quando eu mudei já apareceu aqui os eixos para me mudar, Tanto em X, como em Y, como em Z. Por
que agora é possível que eu mova este canvas, ok? Tanto aqui usando as ferramentas, como pelos números de transformação aqui nas propriedades, como vocês já sabem, né? Assim como mudar o tamanho. Porém, agora quando a gente muda de aparelho, né, do iPhone 8 para o iPhone X, por exemplo, ele não vai se adaptar ao tamanho da tela, ok? A gente pode até fazer isso de maneira manual com patches lá na frente, a gente vai aprender isso, porém, ele não faz mais de maneira automática. Então, fique atento a isso. E por que que a gente mudaria algo de World Space para Camera Space se o Camera Space ele é todo automático e etc? Porque nem sempre a gente vai usar objetos 3D, né? Vai ter muitas vezes que a gente vai usar os objetos 2D, porque eles são mais fáceis para algumas coisas que vocês vão entender, né, em cada um deles. Então, vamos supor que eu coloque o meu canvas dentro de um Face Tracker, que é o tracker que segue os movimentos do rosto. O que que vai acontecer? Fica vendo. Vou adicionar aqui um Face Tracker. E como vocês podem ver, o Face Tracker aqui, ó, ele está se movendo de acordo com o rosto. Mas, se eu coloco um canvas aqui dentro, no modo de Camera Space, ele continua estático. Ó, ele não está seguindo os movimentos do rosto. Então, se eu fizer aqui um retângulo ou um texto, alguma coisa, e quiser que siga o rosto, no modo de Camera Space, ele não vai seguir. Mas, se eu mudar para World Space, agora o nosso canvas, como ele é um objeto 3D, ele segue o movimento do rosto, ok? E isso serve para qualquer tracker ou qualquer coisa desse tipo, beleza? Então, esse é o canvas. Como eu disse para vocês, todo objeto 2D ele tem que ficar dentro de um canvas, tanto que se eu criar qualquer outro objeto aqui, como por exemplo o retângulo, ele automaticamente já cria um canvas e eu não consigo, ó, tirar ele para fora do canvas, tá vendo? Ó, ele não sai. Eu só consigo jogar ele de um canvas para o outro. Tá vendo? Então, o canvas não adianta você correr dele porque ele é necessário e é muito importante você entender como que ele funciona para aplicar aí dentro dos seus efeitos, tá bom? E aí aqui embaixo ele tem as opções de Enable For, que eu já expliquei para vocês, né? Para saber se ele vai aparecer na câmera frontal, na traseira, preview ou na captura, igualzinho os outros. E aqui a gente tem como enviar ele para o Patch Editor, que a gente vai ver mais à frente. Mas basicamente esse é o Canvas, tá bom? Ele vai ser seu melhor amigo em alguns momentos e também vai ser o seu pior inimigo. Então, é muito importante você saber lidar com ele nessas duas situações, beleza? Então, este é o Canvas. E como eu disse para vocês, né, para onde a gente pode aplicar é justamente no espaço 2D. Nenhum objeto 2D pode ser colocado fora de um canvas. Então, qualquer projeto que tenha objetos 2D tem também um canvas. E aí aqui é importante a gente falar uma coisa que objetos 3D, eles entram dentro do canvas. Se eu colocar um plane aqui, por exemplo, ele vai entrar ali dentro. Porém, ele vai bugar, tá? E por que que ele buga? Não sei dizer exatamente, mas basicamente é porque a forma que ele funciona, né, o espaço 3D dentro do canvas, não é o mesmo do que fora dele. Então, ele realmente vai ficar esquisito, então não faça isso, tá? Canvas é para objetos 2D. O 3D não vai funcionar, vai ficar esquisito, como vocês estão vendo agora, que se eu jogo ele para fora, ó, tá vendo a escala aqui, ó, ele até bugou. Se eu colocar a escala do nosso plane 1, fica vendo o que acontece, ó. Repara aqui, ó, na escala, aqui na direita. O que acontece com ela quando eu jogo dentro do canvas? Ó, ele buga totalmente. É justamente pelo modelo ali de medida, esse tipo de coisa ser diferente no espaço 2D. Pode até testar aí, ó, mudar ele para World Space, fica vendo. A gente vê acontecendo a mesma coisa. Então, não teme, Canvas é para objetos 2D, ok? E agora, né, vamos falar de um projeto exemplo que eu tenho aqui. Esse é um projeto de galeria de fotos. E eu vou abrir ele aqui rapidinho para vocês e vamos já falar sobre ele. Tá abrindo aqui. Beleza. Então, como está descrito aí, né? É um projeto que simula a galeria de fotos dos smartphones, criado somente com objetos 2D. Não tem nenhum plane, não tem nada desse tipo dentro desse projeto. Ele é inteiramente feito com objetos 2D, inclusive as grades do meio, tá?
E eu vou mostrar ele aqui para vocês agora, em tempo real, para vocês entenderem na prática, né? E bora lá. Ó, temos ele aqui, como vocês podem ver, né? Esse tipo de filtro é bem famoso, vocês já sabem como é. A gente tem a mesma variação da imagem da câmera em vários tamanhos, como se fosse a galeria de fotos, né? E olha só aqui, ó, de todos os meus objetos na cena, inclusive tem duas luzes aqui que eu nem preciso, ó, vou apagar elas, não vai mudar nada. Só objetos 2D e todos eles dentro de um canvas. Como eu disse para vocês, o canvas está seguindo aqui o tamanho da tela e os objetos 2D vão seguir o canvas. Então tem todo um cálculo ali de tamanho que eu vou ensinar mais para frente para vocês. Porém, com esses cálculos e com o canvas seguindo o tamanho da tela, eu consigo fazer com que esse tipo de filtro funcione de maneira satisfatória e relativamente responsivo, de acordo com o tamanho da tela. Então, se eu mudo aqui do iPhone 8 para o iPhone X, olha só, ele já se adapta automaticamente. Ó, iPhone SE, que é uma telinha. E se eu colocar a tela aqui, que eu posso mudar o tamanho, ó, toda vez que eu mudo, ele já se adapta também proporcionalmente ao tamanho da tela. E isso só é possível graças ao Canvas. Se eu fizesse tudo isso aqui com planes, não seria possível fazer tão legal assim. Daria para fazer até com várias gambiarras aí, mas ia dar muito mais trabalho e eu não recomendo, beleza? Então, esse é o projeto de exemplo. Vamos para mais um objeto 2D agora, que é o retângulo, né? Ou no inglês aí do Spark, o rectangle. O retângulo, ele é exatamente o que ele parece ser, tá? Ele é um objeto 2D em formato de retângulo. Assim como o plane, que é totalmente versátil, a gente tem várias aplicações para ele, o retângulo faz o mesmo papel, só que no cenário 2D e com algumas vantagens aí por conta do canvas. E vocês vão entender isso agora, vou falar para vocês, tá? Então ele tem esse símbolo aí, como eu mostrei aí do lado, e lembrando que ele só pode ser colocado dentro de um canvas, ok? E quais são as propriedades do nosso retângulo? A gente tem aí, ó, né, toda aí que eu fiz para vocês e eu vou explicar na prática cada coisa dessa aí, mas vamos falar aqui rapidinho, né? Daí eu explico lá dentro do Spark. A gente tem aí, lá em cima, na primeira linha, onde tem aqueles quadradinhos, né? A gente tem o alinhamento dos retângulos. Então, é para a gente definir como que ele vai se comportar dentro do Canvas, como eu disse para vocês. Logo abaixo ali, a gente tem as opções das propriedades que o comecinho ali é muito parecido com um dos outros objetos, onde a gente tem aqui a layer e logo abaixo a visibilidade, né, para saber se ele vai ficar ativo ou não ativo na visibilidade. E aqui embaixo a gente tem as opções de tamanho do retângulo, onde a gente tem o comprimento, que seria o width, e o height, que seria a altura, ok? E aí a gente tem as opções aqui que eu vou mostrar ali para frente. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Logo abaixo a gente tem a posição e lembre-se que tudo isso aqui, tá, gente, é em relação ao canvas. Isso é muito importante. Vocês entenderem que tudo isso é em relação ao canvas, ok? E aí aqui embaixo a gente tem o pinning, que vai decidir como que o nosso objeto, o nosso retângulo, no caso, vai se comportar com diferentes tamanhos de tela. Vou explicar para vocês também. E as transformações, a gente tem a escala e a rotação, ok? Então, aqui embaixo a gente tem o material, que a gente vai aprender mais para frente, mas é aqui que você seleciona ele, e o Enable For e o Interactions igual nos outros, tá? Então vamos criar um retângulo só para vocês verem como é que funciona e mexer nas propriedades dele, e aí eu vou explicando passo a passo, beleza? Então vamos criar aqui o retângulo, a gente pode criar ele direto, não precisa toda vez criar um canvas, tá? Eu posso criar aqui, ele já cria um canvas automático, e se eu clicar fora e criar um retângulo, ele cria no último canvas que eu fiz, ok? Então, mesmo que eu clique fora, ele vai criar ali dentro, ó. Aí se eu criar outro canvas, ó, fica vendo o que vai acontecer. Criei o canvas 1 ali, e eu crio um retângulo. Ah, não, ele cria sempre no primeiro, não no último, tá? Então, no primeiro canvas que eu criei, ele vai criar um retângulo novo. E beleza. Criamos o retângulo aqui dentro do nosso canvas em Camera Space, né? E ele vem nesse formato padrão que é 100 por 100 e quadradinho fixado ali no canto, tá bom?
E aí, eu tenho as opções aqui em cima de alinhamento. Então, essa primeira opção aqui, ela vai alinhar pela altura, né, no topo do nosso canvas. Então, se eu clicar aqui, ele já está no topo, ele vai continuar no topo, tá? Então, essas três primeiras são de altura e as outras são aqui no comprimento, né? Então, aqui seria o alinhamento em Y e aqui seria o alinhamento em X. Então, aqui a segunda opção seria o meio do Y, que seria o meio do nosso canvas. Se eu clico nela, ele vai automaticamente parar no meio. Essa aqui vai parar na base. Deixa eu tirar aqui o dolapo. E a gente tem a mesma ordem aqui, só que no X, né? Que seria no canto esquerdo, no meio e no canto direito, tá? Então, se eu clicar nos dois no meio aqui, ó, eu trago o nosso retângulo para o centro. Aí aqui a gente tem a opção de trocar a layer, né? Para a gente brincar aí com a hierarquia do nosso projeto, principalmente porque aqui, dentro, como os objetos, dois deles têm que ficar dentro do canvas, às vezes você vai ter, por exemplo, um plane que ele está aqui na frente e você tem dois retângulos aqui, você precisa que um dos retângulos fique atrás do plane, mas eu não posso colocar ele aqui dentro. Então, você vai fazer esse jogo usando as layers, tá? Opção de visibilidade, para ativar e desativar a visibilidade. Deixa eu excluir esse plane aqui. E a gente tem o comprimento e altura. Dentro do comprimento e altura, eu tenho essa opção aqui em número, que seria em pixels, se eu não me engano, ok? Se não for isso, depois eu corrijo aqui, tá, gente? Eu gravo outro vídeo corrigindo. Mas a gente tem a altura e o comprimento em pixels, que é a maneira fixa, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 200 pixels, ele vai aumentar lá, 200 pixels, ok? E se eu colocar 100, ele vai ficar em 100, que é o padrão que ele vem, né? Tem que apertar Enter para ele fixar. Aqui do lado, eu tenho um cadeadinho. Para que serve esse cadeadinho? Esse cadeadinho serve para manter a proporção. Então, a proporção que a gente tem de 100 por 100 seria de 1 por 1, que é um arquivo quadrado. Então, se eu vim aqui, ativar o quadradinho e colocar o tamanho do nosso retângulo em 200, automaticamente a segunda opção vai para 200 também. E se eu voltar para 100, automaticamente ela vai para 100. Tá? Então, é para isso que serve esse quadradinho. E aqui do lado, a gente tem como trocar essa opção que é a Fixed, né? Que é a do tamanho fixo, que seria em pixels, para Relative. O que seria Relative? É o tamanho relativo. Como assim, Kevin? Relativo ao quê? Relativo ao canvas. Então, quando eu mudo para relativo, o valor que está aqui, que eu falei para vocês que era em pixel, ele passa a ser porcentagem. Então, relativo ao tamanho do canvas, a porcentagem do tamanho do meu retângulo seria, igual está agora, de 26%. Porém, se eu colocar aqui em 100%, ele vai ficar do tamanho inteiro do canvas, tá? Então, se eu colocar ele aqui no meio da tela, ó, pode ver que ele está do tamanho inteiro do canvas, certo? E a gente tem um atalho para isso, para fazer o retângulo do tamanho do canvas, tá? Que é assim, ó. Você pode, a maioria das pessoas já fazem assim. Quero um retângulo que fique no tamanho da tela. Adiciono o retângulo, clico aqui no Widget. Quando eu clico, ele já aparece essa opção que seria Fill Widget, que é para colocar em 100% do comprimento. Clico nela, ficou 100% do comprimento. Clico aqui, o Fill Height é para ficar em 100% da altura. E aí ele já muda automaticamente aqui para Relative e coloca em 100% da altura. E quando que a gente usa isso? Vamos supor que eu quero dividir em dois, né? Quero ter uma informação em cima e a outra informação na outra metade da tela. Então, eu vou colocar para seguir 100% do comprimento e da altura, eu vou colocar 50%. E aí, não importa o tamanho da tela que eu colocar, ele sempre vai ficar metade da tela na altura e 100% no comprimento, tá? Inclusive, se eu colocar aqui, ó, a tela ajustável, ó, ele já se ajusta automaticamente, tá? Então, é muito importante isso para você aí manter um padrão em todos os tipos de aparelhos, ok? Então, esse é a altura e o comprimento. Logo abaixo, a gente tem a posição. A posição também é de acordo com o canvas, tá, gente? Ela não é de acordo com o mundo. Ela é de acordo com o canvas. É por isso que o canvas é tão importante. Então, a gente tem aqui a posição 0, tá?
E se eu andar 1, ele vai andar em pixels. Então eu coloquei 1, ele andou 1 pixel para a esquerda. Que é diferente do que acontece quando a gente usa um plane, por exemplo. Se eu colocar o valor de 1 aqui em x, olha lá onde foi parar o nosso plane. Tá? Porque ele vai em centímetros, em metros, sei lá. E aqui a gente anda em pixels. Então, por exemplo, se eu pegar o tamanho da minha tela, quando eu clico no Canvas, ele aparece aqui ó, o tamanho que ele está. É 375, certo? O tamanho de X da tela aqui que ele está pegando. Se eu pegar aqui, ó, 375 dividido por 2, dá 187,5. E aí vamos supor que eu ando na posição aqui, ó, 187,5. Ele vai exatamente para o meio da tela. Entenderam? Então, isso a gente pode usar para fazer várias lógicas aí. Beleza? Belezinha, tá? Então, a gente tem a posição aqui em x e em y, em pixels relativo ao canvas. Ok? Agora a gente vai para uma coisa que muita gente fica confusa, que é o pinning. O pinning, tá? Ele é basicamente aonde o seu objeto está colado. Então, como vocês podem ver aqui, pelos ícones, né, que a gente tem dele, a gente tem os 4 cantos e o meio. Por padrão, os nossos objetos, quando a gente cria aqui qualquer objeto em 2D, vou até criar um retângulo novo para vocês verem, ele vem colado na esquerda e no topo. Por isso que ele está aceso aqui em azul, à esquerda e o topo. O que isso significa? Significa que quando eu mudar o tamanho da minha tela, ele vai seguir aonde ele está colado. Então, como o meu retângulo está colado na esquerda, quando eu aumentar aqui para a esquerda, ó, ele vai continuar na esquerda, tá? Mas, e quando eu também aumentar para baixo, ele vai ficar lá no topo. Agora, vamos supor que eu coloque este retângulo lá embaixo. Ó, alinhei ele lá embaixo e vamos alinhar ele pela direita. Ele está no canto de cá. Mas aqui no pinning, ele está colado na esquerda e no topo. Quando a gente passa o mouse aqui, ó, ele até aparece ali o que vai acontecer, né? Mas vamos mudar aqui o tamanho da tela, vamos diminuir ela um pouco aqui, ó. Ele ficou para fora. Por quê? Porque ele está seguindo o lado esquerdo. Então, se eu quiser que ele siga esta ponta aqui, o que eu tenho que fazer? Vamos posicionar ele ali de novo e vamos colocar para baixo. Eu quero que ele esteja colado embaixo, certo? Então, eu vou ativar o pinning aqui embaixo e vou desativar a parte de cima. Então, é só clicar, ativar. Quando ele está azul, ele está ativado. Quando ele está branco, ele está desativado. E eu quero que ele siga aqui à direita e não à esquerda. Agora, quando eu aumentar aqui, ó, ele continua na onde ele tem que ficar, tá? E isso vai acontecer tanto para posicionamento como para escala. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, deixar o tamanho padrão. Vamos supor que a gente está usando a escala relativa, certo? Vamos usar aqui nos dois, 20%. O pinning está da esquerda para colado na esquerda e colado embaixo. Quando eu aumentar esse tamanho, ó, vamos aumentar a altura aqui para 50%. Tá vendo? E vamos jogar ele para cá. Vamos deixar ele posicionado certinho. Agora, quando eu mudar o tamanho da tela, lembra que ele está relativo, ele vai estar sempre na metade. Ele vai aumentar e diminuir já colado embaixo. Porque se ele estiver colado em cima, ó, fica vendo o que vai acontecer. Ele vai aumentar também, ó. Mas, ó, aumentou e diminuiu errado. Olha aqui, ó, saiu para fora aqui. Tá vendo? Então, é muito importante você ficar atento ao pinning. Vamos supor também, ó, eu quero deixar algum elemento aqui embaixo, né? Vamos supor que a gente vai fazer um jogo e esse jogo ele tem as vidas que seriam ícones de corações. Eu quero que elas fiquem aqui embaixo. Então eu vou posicionar aqui o meu retângulo aqui embaixo, ó, aqui no meio e aqui embaixo, certo? E aí vamos subir um pouquinho ele, né? E aí, como vocês lembram lá na aula de Viewport, vamos mudar para edição de objetos 2D. Tá? Eu vou pegar aqui e vou subir ele em Y. E aí eu quero que ele sempre fique nessa relação aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar, né, como eu quero que ele fique no centro, não quero que ele siga a esquerda e nem a direita. E não quero que ele siga o topo. Eu quero somente que ele siga a parte de baixo. E ele vai ficar sempre mais ou menos nessa distância, ele vai calcular em todos os tamanhos de tela. Então vamos
aumentar aqui um pouco, ó, como se fosse, imagina que tem 3 corações aqui, que seriam as vidas do joguinho. Quando eu mudar o tamanho da tela, ó, ele continua na mesma posição, tá? Então, isso é muito importante, tá, galera? Muita gente sofre com isso, não presta atenção e vocês vão ter muito problema, então vocês têm que prestar atenção no pinning, tá? O importante também é o do meio. Se você pode colar algo no meio da tela, tá bom? Então, se eu colocar aqui, ó, no meio aqui e ativar o pinning do meio, para ativar ele, eu tenho que desativar todos. Agora ele vai ficar sempre no meio, ó, tá vendo? Tá sempre no meio. Aqui ele está aumentando e diminuindo o tamanho porque o tamanho está fixo, tá, gente? Não relativo. Se eu colocar relativo, ele vai se adaptar ao tamanho da tela. Lembre-se disso. Então, é muita configuraçãozinha aqui, é muita coisa que faz muita diferença no projeto final, tá? Você vai deixar tudo mais bonito aqui, não vai ficar nada esticado, nada achatado, tudo certinho, beleza? Então, sei que é um pouco pesado essa parte, eu vou recapitular nos outros objetos também, vou dar alguns exemplos, beleza? Aí aqui embaixo a gente tem a escala. Essa escala, ela é diferente da escala que a gente tem aqui em cima. Aqui em cima é uma escala relativa, uma escala fixa baseada no Canvas. Aqui é uma escala geral. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, é uma escala que vai de acordo com o tamanho do mundo e não com o tamanho do Canvas. Essa aqui, tá? Então, se eu colocar 2 aqui, por exemplo, ó, aí ele vai ficar bem grande. E a gente pode controlar tanto uniformemente, que seria um número só, para ser os dois, né? Que seria o x e o y, e ele vai ficar sempre na mesma proporção, ou alterar isso por eixo. Então a gente poderia alterar o x e o y separadamente. Porém, esse aqui é a transformação global e não a transformação local que seria dentro do Canvas, tá? É interessante para algumas coisas, porém num sentido global e não no sentido do canvas e do tamanho da tela em pixels, essas coisas. Vamos supor, por exemplo, que você quer que isso tenha o tamanho de um outro objeto 3D que a gente tem aqui no ambiente, aí você pode usar essa escala aqui ao invés dessa aqui, tá? Ou você quer colocar para o usuário definir o tamanho do seu objeto, muitas vezes é melhor usar por aqui do que por aqui, ok? Então, essa é a escala. Aí logo abaixo a gente tem a rotação, que obviamente, né, seria a rotação do objeto, o eixo que ele está girando. Então se eu colocar aqui 30, ó, ele vai girar, ok? 30 graus, tá? E ele tem a opção aqui que ele está girando em Z. Então ele sempre vai girar nesse sentido em 2D. Porém, eu posso mudar aqui para girar em qualquer eixo. Então se eu girar aqui em Y, o que vai acontecer? Olha só, a gente girou o nosso retângulo em 3D. Isso mesmo. Talvez muitos não sabiam disso, mas você pode ter um retângulo do tamanho da tela, no meio da tela, ok? Vou colocar ele para seguir aqui os cantos. Está no meio do tamanho da tela e você pode rotacionar ele em 3D. Uma coisa muito legal quando a gente aprender a mexer com patches é que você pode fazer isso aqui girar com o movimento do rosto sem ter que transformar o canvas em world space. Você pode fazer isso aqui via patch, já seguir o movimento do rosto, ok? A rotação no caso, né? Então, a gente pode girar em qualquer eixo, ó, que ele vai funcionar normalmente igual qualquer objeto 3D, ok? Posto que muitos de vocês que já fazem filtro nunca nem mexeram nessa opção, né? Aí aqui a gente tem a opção de material e o Enable For, como eu disse para vocês já sabem, né? Não vou ficar me repetindo. Então, essas são as propriedades e quais são as aplicações, né? Como eu disse para vocês, como o Plane, né, ele é muito versátil e como eu coloquei para vocês, pode servir para as mais diversas aplicações em 2D, como por exemplo, bordas e molduras. Além disso, é o principal objeto para projetar a imagem da câmera. A gente vai aprender a extrair a imagem da câmera para usar ela livremente e a maioria das vezes a gente vai colocar essa imagem dentro de um retângulo, simplesmente pelo puro fato da gente conseguir que ele tenha o tamanho da tela, de uma maneira muito mais prática, muito mais fácil e que faz sentido do que um plane, por exemplo. Então, a gente vai usar muito ele para isso, tá? E esse projeto aí, que eu coloquei o print para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês a lógica de como que eu fiz ele, tá? Então ele está aqui, ó. A gente tem uma borda e, como eu disse para vocês, né? Ó,
ele vai se adaptar a qualquer tamanho de tela. E como que eu fiz essa borda aqui que se adapta em qualquer tamanho de tela? Tá vendo aqui que eu tenho o canvas, né? E aí a gente tem a parte da esquerda. E o que eu preciso que seja relativo nessa borda da esquerda? É a altura, certo? Então aqui no height eu coloquei relativo e coloquei em 100%. Porém, a grossura da nossa borda eu queria que fosse fixa, porque por mais que a altura vá se adaptar, eu quero que a grossura dessa borda seja sempre a mesma. Então, eu coloquei a largura, né, em fixo em 18. E aí aqui no pinning, coloquei para seguir o topo e a esquerda, que é o lado que ela está, certo? E aí, na direita, eu fiz a mesma coisa, só mudei a posição dela, que está na direita total, e o pinning dela também aqui, que está na direita. Mas os valores são o mesmo, 100 e 18. Aí a gente tem a parte do topo, que os valores ficam invertidos, porque no topo, o valor que eu quero que seja relativo é o do comprimento, né? Então aqui, ó, o comprimento eu coloquei relativo com 100% do comprimento. E a altura eu coloquei em 18, para ficar com a mesma grossura que ele está aqui. E aí ajustei o pinning para seguir em cima e fiz a mesma coisa no bottom, só que com o pinning embaixo. E fazendo isso a gente tem uma borda aí, ó, totalmente versátil que funciona em qualquer tamanho de celular e vai ficar sempre com a mesma espessura, ok? Então esse é um dos usos e sem usar espaço, sem usar pet, nada de lógica. Só usando aqui o canvas e retângulos. Então, muito importante você saber mesmo todas as coisas que tem aqui para fazer esse tipo de coisa, tá? E eu tenho um outro projeto exemplo aqui para mostrar para vocês, que é esse aqui, ó, de Facecam. Esse é um projeto que eu fiz somente usando aí os retângulos, né? Então eu tenho dois retângulos aqui, que seria um deles está controlando aqui a imagem da câmera, né? Que está aqui como vocês estão vendo, e o de trás é esse BG animadinho que eu fiz. E aí quando eu clico na tela e seguro, vou colocar aqui o touch, ó, eu posso arrastar a minha tela aqui, tá vendo? Tudo isso só usando retângulos, tudo no espaço 2D, como vocês podem ver. Beleza? Então esse aqui é um dos exemplos que dá para fazer com retângulo. Aqui envolve muito pet, muita lógica, tá? Mas foi feito apenas usando os retângulos. E é o meu filtro Facecam que está lá no meu perfil Tutoriais do Kevin, se você quiser usar e dar uma testada lá, tá? Então, o projeto foi criado para produção de conteúdo, onde o círculo com a imagem da câmera projetada pode ser posicionado em qualquer lugar da tela. Conseguiram compreender aí essa lógica? Show de bola, né? Agora vamos para o próximo. Mais um objeto dessa vez, objeto muito polêmico. Aí se você já cria filtros, já sabe que é polêmico, né? Vou falar mais isso para frente sobre as regras de aprovação, mas por enquanto vamos falar como ele funciona dentro do Spark, que é o texto 2D, ou em inglês aí, né? O 2D Text, ou 2D Text, que seria o texto 2D. E ele gera textos em 2D, e é isso, tá? Não tem muito o que falar sobre ele, na verdade tem sim, eu vou falar, mas por definição ele é isso. Ele tem esse ícone que vocês estão vendo aí, e ele se comporta dessa forma aí, tá bom? Então, quais são as propriedades do nosso texto em 2D? Ó, vou falar aqui das primeiras ali, é basicamente a mesma coisa do retângulo. Vocês podem ver que não muda nada. A gente tem lá em cima ali a opção de alinhamento, né? Igualzinho a gente tem no retângulo, as propriedades de tamanho e de pinning. Então, se você pulou o vídeo do retângulo, cara, vê lá. Não vou passar de novo isso aqui. É a mesma coisa, relatividade, tudo. Mesma coisinha, posição em pixels, igualzinho ao retângulo e o pinning também, ok? Aí aqui embaixo que a gente tem as partes diferentes, que são a de tipografia, que é o diferencial dele, né? É a gente poder escrever. Então a gente tem aqui o texto, que é o texto que a gente vai criar dentro do Spark. A opção de Editable, que seria para tornar esse texto editável pelo usuário, porém não funciona. Desde que eu faço o filtro, faz mais de um ano, nunca funcionou essa opção. Nem no Facebook, eu nunca vi, nem sei como que ela seria, tá? Mas, dependendo de quando você está vendo isso, pode ser que ela esteja funcionando. E aí, vale a pena testar. Mas enquanto eu estou gravando isso, não.
não funciona, tá bom? Então, esquece essa opção por enquanto, porque ela simplesmente não funciona. Aí a gente tem aqui o Dynamic Text, que seriam os textos dinâmicos, e são textos que interagem de alguma forma automática com alguma informação que o próprio aparelho dá para a gente, como hora, data e esse tipo de coisa, localização, grau, Celsius, tudo baseado nas informações que o próprio aparelho da pessoa que está usando vai dar para a gente, tá? Aí a gente tem aqui a opção de escolher a fonte, e a gente pode tanto usar a fonte padrão ou as fontes padrão do Facebook, que não vai ter peso no seu projeto, ou você pode usar uma fonte personalizada dentro dos formatos que são aceitos. Lembra que eu falei lá em Assets, né? Você pode baixar uma fonte, jogar aqui no Spark e usar ela aqui, tá bom? Aí a gente tem o tamanho da fonte, ok? Que pode ser, você tem que controlar por aqui, porque aqui em cima é o tamanho do container da fonte. Sempre que eu falar container, é o que segura essa coisa, tá? Então, o container ele tem um tamanho, mas o tamanho da fonte é outro. Então, se você mudar o tamanho aqui em cima, ele não vai mudar o tamanho da fonte, tá? Só vai mudar o tamanho da caixa que está esse texto, que seria o container, ok? Aí a gente tem a cor do texto. E essa cor, ela tem alguns poréns, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Aí aqui a gente tem o H alignment, e aqui era para ser V, eu não mudei, mas é V, tá? Que seria o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical do texto dentro da caixa, do container, tá bom? Então você vai alinhar ele verticalmente no meio da altura, baseado nisso aqui e não no canvas, ok? Para fazer dentro do canvas, aí é por aqui em cima, tá? Mas a gente vai fazer na prática. Aí a gente tem o espaçamento de linha, que seria o line spacing, que é o espaço de uma linha para outra num texto, o espaçamento entre letras e o máximo de linhas. Esse máximo de linhas vai fazer com que, se o seu projeto ele está com um texto maior do que você colocou aqui no máximo, ele vai colocar uma reticências ali, tá? Vocês vão ver isso aí na prática. E aqui embaixo a gente tem as transformações iguaizinhas lá do retângulo, que são as transformações globais, onde a gente pode rotacionar as coisas em 3D e mexer na escala, tá bom? E depois o material. Agora vamos fazer um texto ali na prática. Então, estamos aqui no Spark, mesma coisa, tá? Ele só funciona dentro de um canvas. Então, se você criar um 2D Text e não tiver nenhum canvas, ele vai criar um automaticamente, ok? Também não consigo colocar ele para fora, nem nada do tipo. E voltando ali, recapitulando, se você quiser fazer um texto seguindo o rosto, você tem que mudar o modo aqui do canvas para World Space, ok? Então, beleza. Temos o nosso 2D Text aqui, certo? E como eu coloquei lá na imagem para vocês, assim que você cria, ele fica dessa forma aqui. Escrito text e normalzinho, né? Então, eu posso tanto mexer por aqui, ó, na escala do nosso container, tá vendo que o número muda aqui? Como posso também fazer igual ao retângulo aqui, ó, colocar ele em tela toda. Como eu disse para vocês, ó, o tamanho do texto não muda. Só muda o tamanho da caixa dele, do container. Para eu mudar o tamanho do texto, eu tenho que mexer aqui no tamanho da fonte. Ok? Então, aqui em cima, mesma coisa do retângulo, posicionamento em pixels, relativo ao tamanho do canvas, tudo normal. O pinning também, mesma coisa, ok? Se eu quiser deixar um texto aqui, é contra as regras, mas vamos supor que eu vou fazer alguma outra coisa, vou fazer um símbolo, por exemplo. Quero colocar ele aqui embaixo e deixar que ele fique sempre nessa posição. Posiciono ele aqui, coloco o pinning aqui e pronto. Ele vai sempre ficar na posição certa. Beleza? Só recapitulando rapidinho, ok? Então a gente tem o texto aqui, vamos posicionar ele no meio, que eu quero que ele fique sempre no meio. Então, para ficar sempre no meio, como eu disse para vocês, ativa aqui o meio, ok? Quero que ele fique sempre no meio. Aí, aqui no texto, não tem segredo. Cliquei, posso escrever qualquer coisa, literalmente, tá? Qualquer coisa, ok? E como eu disse para vocês, a opção Editable aqui, ela tá só de enfeite, porque ela não funciona. E aqui embaixo, a gente tem o Dynamic Text, que seria os textos dinâmicos. Ele tem esse botão de Insert, que é para a gente inserir um texto dinâmico. Então, quando eu clico aqui, ele me dá várias opções que eu vou falar agora, cada uma delas, tá bom? Vamos fazer uma tradução literal. A gente tem aqui Current City,
que seria a cidade local do aparelho, tá? E vamos inserir para vocês verem o que acontece quando eu insiro um texto dinâmico. Cliquei aqui, ó, ele vai colocar todas essas tags aqui, ó, esse monte de código. E aqui não vai aparecer esse código, ele vai aparecer o texto dinâmico. O Spark ele não consegue pegar do Windows a localização que ele está, então ele sempre aparece como Londres, tá? Mas no aparelho você pode testar que ele vai aparecer a sua localização, ok? E aí eu vou apagar aqui o qualquer coisa e deixar só esse código, tá? E aí tá lá, ó, Londres, que é a cidade, ou London, né? Isso vai dar... Aqui tá em inglês, mas mesmo se você tivesse em Londres e o seu celular está em português, ele ia aparecer como Londres, ok? E por que que ele aparece esse código aqui? Porque se você escrever isso aqui, ó, vou até apagar, ó. Vou copiar e vou apagar. E vou colar ele aqui, ó. E vamos coisar. Ele não pega, tá vendo? Mas eu acredito que em algum momento isso aqui vai pegar e a gente vai poder escrever o código aqui direto, tá? Então, vamos inserir aqui, ó, Current City. A gente tem aí a cidade local que a pessoa está no momento que ela está gravando stories. Não é a cidade que ela mora, é a cidade que ela está no momento, tá bom? E depois a gente tem aqui o aeroporto que ela está. Então, olha lá, aparece ali, tá? Depois a gente tem o valor da temperatura, ok? E vai de acordo com o aparelho também. A unidade da temperatura, então vamos supor, eu quero colocar aqui o valor da temperatura e a unidade em seguida. Então eu clico em um e clico em outro. Aí ele aparece lá, 5 graus, ok? E vamos colocar aqui mais coisas. Aí a gente tem duas opções de tempo, né, que seria a hora, que seria a short, seria a curta, e a longa, né, seria a longa. Então vamos colocar aqui a short, ó, ele vai aparecer a hora bem resumida. Mas se eu colocar aqui long, ele vai aparecer para a gente com os segundos inclusos, ok? Aí a próxima seria day of the week, que seria o dia da semana. Então aqui ele consegue pegar no meu PC, ó, quarta-feira, que é o mesmo que está aqui, ele vai pegar ali, tá? Inclusive, se você mudar o seu relógio do Windows, provavelmente ele vai pegar também. Então a gente tem o dia da semana, aí a gente tem a data curta, que seria só os números, ok? Então aqui ele está no modelo americano, onde a gente tem aqui, né, o dia, o mês e o ano. Seria o curto, né? Aí a gente tem o médio. O médio ele já aparece aqui, ó, o mês escrito, abreviado, né? Vamos ver, ó, junho 23, 2021. E não aparece só o 21, aparece 2021. A gente tem também a data longa, né? Que seria com 2021 aqui, ao invés de só o 21. Logo depois a gente tem a data completa, onde a gente tem o dia da semana e os números aqui com o ano e o mês também, ok? Aí aqui embaixo eu já vou mostrar uma coisa para vocês, vou pular aqui para vocês verem. Tá vendo que o texto está pegando um em cima do outro, né? Isso é por conta do espaçamento da linha. Então ele está em 30 aqui, se eu dobrar para 60, ó, aí ele já corrige esse problema, tá? Mas voltando aqui, aí a gente tem as opções de fonte do próprio Spark, coloca para a gente. Nenhuma dessas aqui consome espaço do nosso filtro, tá? Não fica mais pesado nem mais leve, porque já são fontes que estão inclusas no aplicativo do Instagram. Então a gente só vai dar um comando e o aplicativo vai falar: ah, tá, você fez isso com a minha fonte, então eu vou ler com essa fonte aqui, tá bom? Então, muitas vezes aí vale a pena testar isso aqui antes de botar um arquivo aqui e pesar, tá bom? Então a gente tem bastante opção até, ó. E aí você pode testar e brincar aí, tá? Aí aqui embaixo a gente tem também o tamanho da fonte. E ele tem essa opção que seria Scale to Fit. A maioria das pessoas não conhece essa opção. Mas o que que ela faz? Ela faz, ó, a escala do texto fica sempre do comprimento do nosso container. Então, ó, tá vendo quando eu diminuo, ele diminui junto? E ele não vai para outra linha, né? Porque a escala do comprimento vai sempre seguir o comprimento do container. Porque se eu colocar uma escala fixa, né, que seria uma dessas aqui, por exemplo, vamos colocar 60, igual estava antes. Ó,
colocar 30, vai. Opa, coloquei 30 no espaço, vamos colocar 30 no tamanho aqui. Ó. Tá vendo que tá tudo na mesma linha. Conforme eu diminuo o tamanho do container, ele joga para a linha de baixo. Então, se eu coloco o Scale to Fit, ele vai sempre acompanhar aqui o tamanho. Então, é muito importante essa opção aqui. Ó. Eu sei que muita gente nunca apertou aqui. Então, agora vocês sabem que tem essa opção aqui. Muita gente já vem direto, já digita o número. Não precisa. Você pode vir aqui ó, e deixar Scale to Fit. Muitas vezes você vai fazer um filtro com dia e hora da semana. Ele é bem útil, tá? Que vai funcionar em qualquer tela. Não vai quebrar o texto, nem nada do tipo. Vale a pena testar, beleza? Aí a gente tem a cor. Essa cor, ó, eu posso definir. Ele vai colocar a cor chapada ali na hora. Normal. Aí a gente tem o alinhamento, como eu falei para vocês, que a gente pode alinhar para a esquerda, no centro ou na direita em X, né, na horizontal. E a gente tem também o alinhamento vertical, o que é muito legal, facilita muito a nossa vida esse alinhamento vertical. E tudo isso aqui baseado no container. Então vou alinhar ele aqui no topo. Ó, ele vai para o topo do container e não do canvas, tá? Sempre dentro do container. Todas essas opções aqui, ó, da tipografia, ela é em relação ao container, ok? Aí a gente tem o espaçamento de linha e também o espaçamento de letras. Então, lembra que a gente está ali no Scale to Fit, né? Se eu aumentar o espaço entre as letras, ele vai exigir mais espaço para aparecer tudo. Como a gente está no Scale to Fit, fica vendo o que vai acontecer. Vou aumentar aqui para 20. Ó, ele vai diminuir tudo. Mas se eu tiver aqui com 11, vamos ver, 18. Ó, ele já criou ali, ó, os 3 pontinhos, porque ele não tem espaço para baixo, porque a linha está muito longa, né? Vou colocar aqui 10, ó. Tá vendo o espaçamento da linha? Se eu aumento o espaçamento das letras, ele vai mandar para a linha de baixo. E se eu deixar no Scale to Fit, ele só vai diminuir tudo, ok? Vamos deixar em 0 aqui. E aí aqui o Max Lines, né? Se eu apagar e deixar sem nada, ó, em 0, ele vai ficar desse jeito aqui, certo? Que ele está agora, eu não consigo mais voltar para o que estava antes. Então, toma muito cuidado com isso. Aí, vamos supor que eu coloco aqui, ó, 2 linhas, é o máximo. Aí vou escrever aqui, vamos colocar o espaçamento das linhas em 0. Vamos escrever aqui, ó. Ele não vai para outra linha porque está o Scale to Fit, certo? Vou colocar aqui um tamanho de 24. Olha só. Quando ele ia ultrapassar 2 linhas, ele cria uma reticências. E se eu colocar aqui em uma, na primeira linha, ele já cria reticências, ok? Então isso pode ser muito útil às vezes também, principalmente quando eles liberarem aí pra gente o texto editável, que inclusive, ó, bugou e sumiu aqui. Ok? Eu acho que sumiu mesmo. Texto editável sumiu, bugou. Talvez se eu tirar o texto dinâmico, ele apareça. Ó, bugou. Tá vendo? Falei para vocês, não tá funcionando, ok? Então, esse aqui é o texto 2D. Aqui embaixo a transformação, mesma coisa. A gente pode girar ele aqui em Y. Ó, girou ele de lado e coisas do tipo. Beleza? Então, voltar aqui para a apresentação, que eu tenho que falar para vocês onde que ele pode ser aplicado, né? A gente viu como ele foi usado, mas onde que ele pode ser aplicado? Basicamente isso, né? Ele é um texto em 2D. Recomendado para situações onde o texto precisa ser personalizado, tá? Como assim, Kevin? Muitas vezes, quando a gente vai criar um texto, para fazer ele estilizado, é melhor a gente fazer uma imagem com ele. Porque dentro do Photoshop, por exemplo, a gente vai ter muitas opções gráficas para a gente colocar. A gente faz uma imagem e aplica como textura, igual eu fiz lá no Olá Mundo, lembra? Porém, vamos supor que esse texto precisa ser personalizável. Ele precisa ser, em várias situações, ele precisa ser diferente. Não compensa eu fazer um monte de imagem, tá? Principalmente se for numa situação como eu coloquei ali para vocês, que é a hora. A hora é um texto dinâmico, eu não consigo aplicar isso numa textura, somente com texto 2D. A temperatura, somente com texto 2D. Então, nesses momentos, o texto em 2D, ele é imprescindível. Tem que ser ele é essencial para quando o texto precisa ser personalizado, tá?
Muitas vezes também você vai fazer um joguinho e aí você tem um número de vidas ou um número de pontos. Em vez de você fazer uma imagem para cada um dos números de pontos, você pode usar o texto 2D, que ele não vai ter peso nenhum, ele vai ter o mesmo peso que um texto, só que você pode fazer centenas aí. Então, é para isso que ele serve. Então, você pode também usar para economizar espaço no seu filtro e coisas desse tipo, ok? Então, ele é muito útil, é só saber usar. Mais para frente a gente vai falar sobre as regras de aprovação, eu vou explicar algumas coisas sobre texto também. Muita gente vai falar, mas não pode usar texto, então para que adianta ter essa opção dentro do Spark se a gente não pode usar? A gente pode usar, mas a gente tem que usar da maneira correta, tá? Vamos supor, por exemplo, muita gente quer fazer um filtro lá que tem o dia da semana e a data. E aí ela fala assim, ué, mas por que tem essa opção se eu não posso fazer um filtro? Ué, você não precisa só colocar ele parado na tela, você pode colocar, por exemplo, vamos supor que eu faça um filtro que simule o capacete do Homem de Ferro. Aquela tela que aparece para ele, ela é cheia de informações. Seria muito legal se dentro dessas informações tivesse a temperatura, o dia, porque daí ia ser uma experiência diferente com cada pessoa que fosse usar. Então, esse é um dos exemplos, mas tem muitas mais opções criativas que você pode usar ele, que não seja só parado no meio da tela. Então é por isso que essa opção existe e é por isso que ela é tão versátil, permitindo, por exemplo, até fazer coisas que não estão dentro das regras, mas a gente vai falar disso mais para frente, tá? Então, vou mostrar agora um projeto de exemplo para vocês, que é um projeto que eu fiz para um cliente, que é um jogo interativo com texto. Então, é um projeto feito para um cliente que se chama Cestine, tá? Que é uma marca de malas e esse tipo de coisa. E é um projeto feito para cliente com um joguinho de frases para gerar engajamento. Foi um projeto que eu fiz aí para o Dia dos Namorados e ele aparece ali, ó, você conhece bem o seu mozão? E fica sorteando algumas perguntas ali para a pessoa fazer e criar um conteúdo baseado nisso, tá bom? Então vou abrir ele aqui para vocês terem uma ideia. Esse texto aqui, ó, foi todo feito com texto 2D. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho este aqui, ó, que é o de frases e por pet eu consegui fazer ele ter várias opções, ok? Então a gente tem esse texto aqui de cima também. Tá vendo que eu fiz dois textos? O de trás é só para fazer esse efeito de sombra e o da frente é só o branco. E os dois estão com o mesmo valor aqui, ok? Então o jogo ele funciona da seguinte maneira, ele tá as opções passando aqui. Quando eu clico na tela, ele muda a opção e para, né? E muda as cores aqui. Tudo feito com texto 2D. E como vocês podem ver, ele não está parado na tela. O nosso canvas aqui ele está em WordSpace e está seguindo o Face Tracker. Então, se eu pegar aqui uma pessoinha que se mexe mais, ó, vocês conseguem ver que ele está assim, seguindo o movimento do rosto, ok? Então, tudo isso usando texto 2D. Inclusive, essa base aqui ó, atrás, ó, tá vendo? Este contorno branco e essa parte rosa aqui são retângulos, ó. Eu não usei nenhuma imagem aqui, são somente retângulos. Tá vendo? Então, com isso a gente economiza muito, muito, muito peso no nosso filtro. Como eu vou mostrar aqui para vocês o peso que está esse aqui, ó. Tem um arquivo faltando ali. Deixa eu excluir ele aqui. Vamos ver o peso do nosso filtro. Olha só, ele tem 140 KB. Consegue entender a vantagem de usar o texto aqui? Porque em vez de eu... Ó, vamos ver quantas opções de texto tem aqui. A gente tem 9 opções. Então, ao invés de eu usar 9 imagens, eu não tive o peso de nenhuma imagem e tenho todas elas aqui, tá? Inclusive com a qualidade máxima, porque não é uma imagem. Ó, tá vendo? Posso dar o zoom que for, não tem pixel, não tem nada, porque ela é gerada em tempo real. Então, esse é o exemplo aí de texto 2D. E aposto que ainda vai ter muita dúvida sobre ele, mas a gente vai fazer um projeto igualzinho esse aqui mais para frente, de joguinho, somente usando texto 2D, beleza? Então vamos para o próximo?
mais um objeto 2D que é mais uma ferramenta do que o objeto. É o 2D Stack, ok? Que seriam aí... O que seria 2D Stack, né? Difícil até falar numa tradução disso, mas o 2D Stack seriam containers de objetos 2D que facilitam o posicionamento dos mesmos em colunas ou linhas. Também funciona como um retângulo, ok? Então, vou mostrar isso para vocês na prática, mas antes vamos conferir as propriedades. A parte de cima aqui, como vocês podem ver, é muito parecida mesmo com todos os outros objetos 2D que a gente já viu, que tem o pinning, tudo isso aqui relativo ao canvas, né? Sempre vai ser relativo ao canvas, inclusive o alinhamento, tá? E aqui embaixo a gente tem as opções de stack, onde a gente vai definir como que ele vai funcionar, né, dessa maneira de container. Então a gente tem aqui as duas opções de usar ele como coluna ou como... Não, como linhas ou como colunas. A gente tem de onde vai ser feita essa distribuição dos objetos. E a gente tem o alinhamento dos objetos dentro desse stack. Aí aqui embaixo a gente tem um gap, que seria como se fosse um respiro, tá? E o padding, que seria também como se a gente fizesse uma borda aí, vocês vão ver na prática. E aqui embaixo, muito igual aos outros, não vou perder muito tempo com isso aqui, porque a gente já falou bastante disso, né? Mas vamos abrir aqui então um projeto do zero e vamos criar um 2D Stack. Então ele está ali, junto com os outros objetos 2D, e ele cria aqui automático um de 200 por 200. Parecidíssimo com um retângulo. Até com pinning no mesmo lado, igualzinho, tá? E aqui ele já fica com essa telinha azul escrito aqui, ó, adicione objetos a esse stack. Tá vendo que a opção padrão dele que vem aqui é em linhas, né? Então por isso que ele tá com os azuis aqui em linhas. Isso significa o quê? Que se eu colocar vários retângulos aqui dentro, eles vão se posicionar automaticamente em linhas, onde o primeiro vai ser o primeiro aqui, e o segundo vai ser o segundo aqui, e o terceiro vai ser o terceiro aqui, respectivamente, ok? E ele vai fazer isso de maneira automática e que a gente possa alterar também, ok? Então vamos supor aqui, ó, eu quero que o meu stack esteja em tela cheia. Então vamos fazer aqui igual a gente fez com o retângulo, para deixar o tamanho relativo, né? E a gente vai adicionar um retângulo dentro do stack. Então adicionei um retângulo, ele está aqui dentro do stack e aparentemente está tudo normal, certo? Mas vamos supor que eu adicione outro retângulo. Olha só, o retângulo veio parar embaixo do outro. Quando eu adiciono dentro do canvas, não importa quantos retângulos eu adicionar, eles vão sempre parar na mesma posição lá em cima. Ó, os dois retângulos lá em cima. O stack ele já posiciona os objetos, não precisa ser retângulo, qualquer objeto 2D, da forma que ele está configurado aqui, que seria por linhas. E se eu mudo aqui para colunas, ele já troca automaticamente a forma que ele está ali, tá? E aí a gente tem algumas opções aqui. Vamos colocar ele em linha mesmo e vamos na opção de distribuição. Ele vai ter várias opções aqui que vão servir para saber onde que eles vão estar posicionados e distribuídos dentro do stack. Então aqui a gente está como start. O que é o start? É o começo do nosso stack. Então o Spark ele sempre vai colocar como ponto zero do 2D aqui em cima, tá? Então o começo ele vai ser na esquerda e no topo. E da mesma forma que se a gente colocar o end, ele vai ser na esquerda e embaixo, tá? Por que que ele está assim? Porque a gente está no modo de linha. Então o começo da linha é em cima e o final é embaixo. Mas se eu colocar no modo de coluna, o final vai ser à direita e o começo vai ser à esquerda. Então se eu colocar aqui start, ó, ele vai estar lá, tá? Aí a gente tem outras opções de distribuição, como por exemplo o centro. Temos aqui o centro, ele posiciona todos os meus objetos no centro, em relação ao todo. Então, por exemplo, se eu excluir o segundo retângulo, automaticamente o primeiro retângulo fica no centro. E se eu coloco 3, vamos colocar 3 retângulos, ó, ele já posicionou todos eles no centro, e o terceiro vai ficar no centro também, e o mesmo acontece como linhas, tá?
Aí a gente tem a opção de espaço entre. O que é o espaço entre? Ele vai dividir, colocar o primeiro no start, o último no end e o do meio no centro. E se eu criar outros entre esses, ele vai ficar no espaço entre, que é o between. Então, se eu criar um segundo aqui, ó, agora ele está entre, entendeu? Está dividido o espaço igualmente entre todos, ó. E o mesmo acontece aqui em colunas, certo? É que aqui ele tá maior, né, do que o tamanho. E o tamanho tão fixo, vamos deixar o tamanho relativo. Vou colocar aqui, ó, 26%. Relativo para vocês verem melhor. E uma coisa interessante aqui também, tá, gente? O tamanho agora, ele é para estar em relação ao stack, tá? Não, ele tá em relação ao canvas. Enfim, mas ele criou aqui, ó, em ordem, tá vendo? Então, space between, vamos excluir, vamos deixar só 3, que é mais fácil para a gente ver. Aí a gente tem o space around, que seria um espaço em volta. E ele vai fazer essa bordinha aqui pra gente, tá vendo? É muito legal esse space around. Também funciona assim, ó. Tá vendo? Ele não vai colar no start nem no end. E a gente tem o espaço evenly. Então, o 1 ele vai dividir igual entre todos os lados. Como vocês podem ver aqui, ó, o espaço evenly, ele tá igual. Tanto o espaço aqui do start e do meio tá igual. E o espaço around, o espaço do start e do end, é a metade do espaço entre eles. Conseguiram compreender? E aqui embaixo a gente tem o alinhamento. Esse alinhamento é também dos objetos de acordo com o stack. Então eu quero que os objetos fiquem sempre no centro do stack. Quando eu tiver na opção de coluna, ó, estão no centro. E quando eu tiver na opção de linha, eles vão no centro horizontal, é isso que eu queria dizer. Quando estão na opção de linha, esse alinhamento é horizontal, e quando a gente está na opção de coluna, esse alinhamento é vertical, tá? E aqui embaixo a gente tem o padding, ok? Deixa eu só mudar aqui, ó, que a gente tem o gap. O gap ele só aparece nas 3 primeiras opções aqui, tá? Que é Start, End, não sei o que lá. Que é um espaçamento manual que a gente faz aqui, ó. Tá? Bem legal também de usar. Mas vamos colocar aqui um Space Around. Aí a gente tem o padding. O padding seria para a gente aumentar esse espaço, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, 0,5. Tem que ser maior porque ele vai por pixel aqui. Então eu vou colocar 10. Olha só. Ele aumenta todas as bordas em volta de uma vez. Se eu mudo ele aqui para per side, olha só. Eu tenho os 4 cantos, eu posso controlar todas as bordas individualmente. Então, por exemplo, no T aqui seria o top. Eu quero que seja 20 pixels o tamanho, eu coloco 20. Quero que seja 50, ele vai aumentar só no topo. No L, né, que seria, vamos ver aqui, ó, seria o left, né, L de left, consigo aumentar o padding só no left, o B, que seria o bottom, só embaixo, e o R, que seria o right, só na direita. Então a gente criou uma borda invisível aqui, que vai ser relativa ao stack, que está sendo relativo ao canvas. Então se eu mudar o tamanho da tela aqui, ó, ele já adapta esse padding também para cada um dos tamanhos, né? Apesar dele ser um valor fixo ali. Ó, tá vendo? Então é bem bacana isso aqui, ok? Mas ele é basicamente isso. É até difícil de explicar ele aqui, mas ele é muito, muito útil. A gente vai ver agora aqui na nossa apresentação quais são as aplicações do 2D Stack. Você vai ver muito pouca gente usando porque não está ainda muito nas trends, o tipo de coisa que dá para fazer com ele, né? Então, ele é bem usado para responsividade. As opções de posicionamento do 2D Stack facilitam muito o trabalho de responsividade dos elementos em diversos tamanhos de telas, ideal para interfaces e grades.
Como assim interfaces grandes? Interface de jogo, então você vai colocar ali a vida, a pontuação, esse tipo de coisa, você consegue fazer ela ficar organizada ali, ou até mesmo dentro da lógica do jogo, às vezes é necessário um alinhamento específico, você consegue fazer, tá? E uma coisa que eu não falei aqui, mas é que dá para criar vários stacks. Você não precisa criar um só. Então eu tenho até o projeto de exemplo que eu coloquei no print ali, que seria aqui, ó, a gente tem 3 stacks. O 0, o 1 e o 2 aqui, né? Que seriam 3. Cada um com um alinhamento diferente. Eu posso colocar um por coluna, outro por linha. Vai ficar livre cada um deles. E os objetos sempre vão responder ao tamanho dele. Então, se eu aumentar aqui, ó, ele tá para ir no centro, ó, ele vai sempre ficar no centro. E como eu coloquei aqui, ó, posição relativa, ele vai acompanhar também o tamanho da tela. Tá vendo? Então, dá para usar muito, provavelmente a gente vai usar em algum projeto dentro do curso, mas fique atento aí quando você tiver com problemas de alinhamento das coisas, que numa tela tá ficando diferente, numa tela tá saindo e não sei o que lá. O 2D Stack pode ser uma opção aí para salvar os seus projetos, beleza? Então, fiquem atentos a isso. E aí, eu tenho um projeto de exemplo aí para mostrar para vocês, que é a grade, né? Eu fiz uma grade de fotos aí, onde a gente tem uma foto maior, né? Como vocês podem ver aqui na esquerda, e 3 outras fotos aqui, parecido com a galeria de fotos, só que aquela lá a gente só usou retângulo, aqui a gente usou os 2D stacks. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, um stack da direita, tá? Então, o stack da direita, ele tá em linha, certo? E tá com esses 3 retângulos aqui dentro. Eles já estão posicionados e com espaçamento todo configurado por aqui. Enquanto isso, na esquerda, a gente tem um stack controlando apenas um retângulo, porque eu quero que ele fique, ó, sempre no 60% da tela relativo e com essa borda legalzinha aqui, ó, para dar esse efeito de grade legal. E lembra que eu falei para vocês que o stack ele funciona como um retângulo? Falei lá atrás, né? Talvez tenha passado batido. Como que funciona isso? Tá vendo aqui que o stack ele tem uma opção de adicionar um material? Pois é. Se você adicionar um material ao stack, ele vai ficar como fundo aqui. Então você pode vir aqui, ó. Ó, criei um material, tá vendo que ele pegou a cor? Coloca ele flat aqui, ó. Coloca o preto, pronto. Ele tem um fundo preto. Posso colocar a imagem, posso fazer o que eu quiser. E ele vai funcionar como fundo aí das minhas imagens. Vou colocar essa imagem aqui, ó. Olha só. E aí, eu nem precisei criar um retângulo para o fundo. O próprio stack conseguiu fazer isso por mim. E aí, esse fundo ele vai funcionar exatamente como um retângulo. Por isso que eu falei que ele pode sim funcionar como um retângulo e até como um grupo de retângulos, se você quiser, tá? É para isso que ele é ideal, inclusive. Então, esse foi o 2D Stack. Provavelmente a gente vai usar num projeto parecido com esse aí, ó, da grade de fotos aqui no curso. Então, fiquem atentos aí, qualquer coisa, é só voltar aqui para recapitular, beleza? Então, é isso. Esse foi o nosso módulo aí de objetos em 2D. E é muito importante, cara, que vocês prestem atenção. Não entendeu alguma coisa? Volta, pergunta aí embaixo, pergunta no grupo do Telegram, porque vai ser muito importante que vocês saibam tudo como funciona aqui para ter seus projetos funcionando nos mais diversos dispositivos. Mais para frente eu vou falar de outras aplicações para filtros que não são somente nos celulares, no Instagram. A gente pode fazer outras aplicações, então é muito importante que você esteja craque nisso para funcionar em todas as telas. E não somente na tela padrão, que é a de iPhone 8 lá, tá bom? A gente tem uma diversidade infinita aí de tamanho de tela, então se isso estiver funcionando automático, você não vai ter problema com isso. Então, preste muita atenção, não entendeu? Volta, pergunta, tenta de novo, recapitula, testa aí, abre o seu Spark, faz junto comigo ali, já começa a testar algumas ideias que estão vindo na sua cabeça e show de bola, beleza? Então, este foi o módulo de objetos 2D nativos.